Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versão fácil de ler. Sobre o casamento. A respeito das coisas que vocês me escreveram, é bom que o homem não se case. Mas em vista da imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa. E cada mulher, o seu próprio marido. O homem deve cumprir as suas obrigações de marido para com a sua esposa. Assim como a mulher deve cumprir as suas obrigações de esposa para com o marido. A esposa não é dona do seu próprio corpo, pois ele pertence ao seu marido. Da mesma maneira, o marido não é dono do seu próprio corpo, pois ele pertence à sua esposa. Não se recusem a dar os seus corpos um ao outro, a não ser que concordem em fazer isso por algum tempo, para se dedicarem à oração. Mas depois, devem ter relações normais, para que Satanás não os tente devido à falta de domínio próprio. Digo isto a vocês como uma permissão, e não como uma ordem. Gostaria que todas as pessoas fossem como eu, mas cada pessoa tem a capacidade que Deus lhe deu. Uma vive de um modo e outra de outro. Agora, sobre os solteiros e as viúvas, eu digo isto: é melhor que eles permaneçam sem se casar, assim como eu. Mas se não tiverem domínio sobre o seu corpo, então que se casem, pois é melhor casar do que viver desesperado de paixão. Agora, para aqueles que são casados, eu dou este mandamento. Aliás, não sou eu quem o dou, mas o Senhor. A esposa não deve se separar do seu marido. Porém, se ela se separar, que não se case outra vez. Ou então, que faça as pazes com o seu marido. E o marido não deve se divorciar da sua esposa. Para os demais digo isto: sou eu que digo e não o Senhor. Se algum irmão tem uma esposa que não acredita em Cristo, e ela concorda em viver com ele, o irmão não deve se divorciar dela. E se uma mulher tem um marido que não acredita em Cristo, e ele concorda em viver com ela, a irmã não deve se divorciar dele. Porque o marido, que não acredita em Cristo, é consagrado no convívio com a esposa, e a esposa que não acredita em Cristo é consagrada no convívio com o marido. Se não fosse assim, seus filhos seriam impuros. Mas agora, eles são puros. Mas se a pessoa que não acredita em Cristo quiser se separar, então que se separe. Nestes casos, o irmão ou a irmã está livre, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Pois como é que você, esposa, sabe se vai salvar o seu marido? E você, marido, como é que você sabe se vai salvar a sua esposa? Cada um deve continuar a viver na mesma condição que Deus lhe deu. A condição que tinha quando Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Se um homem já tiver sido circuncidado quando foi chamado, não procure tirar as marcas da sua circuncisão. Se um homem foi chamado sem ter sido circuncidado, não procure ser circuncidado. Não é importante que um homem seja ou não circuncidado. O que é importante é que ele obedeça aos mandamentos de Deus. Cada um deve se manter na condição em que Deus o chamou. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso. Mas se você pode se tornar livre, aproveite a oportunidade.
Quem era escravo quando Deus o chamou, é livre no Senhor e pertence ao Senhor. Assim também, quem era livre quando foi chamado, é agora escravo de Jesus Cristo. Vocês foram comprados por preço e por isso não se tornem escravos de nenhum homem. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na mesma condição em que foi chamado. Com respeito aos solteiros, não tenho nenhum mandamento do Senhor. Porém, dou minha opinião como alguém que é digno de confiança, pois o Senhor mostrou misericórdia para comigo. Penso que é melhor para o homem permanecer na condição em que está, por causa dos tempos difíceis que vivemos. Se você estiver casado, não procure se separar. Se estiver solteiro, não procure se casar. Mas se você casar, não comete pecado. E se a moça solteira se casar, ela também não comete pecado. Eu somente gostaria de livrá-los dos problemas que terão na vida de casados. Irmãos, isto é o que eu quero dizer. Já não temos muito tempo. De agora em diante, aqueles que são casados sejam como se não fossem casados. Aqueles que estiverem tristes devem viver como se não estivessem tristes. Aqueles que estiverem contentes devem viver como se não estivessem contentes. Aqueles que compram devem viver como se não tivessem nada. E aqueles que utilizam das coisas deste mundo devem viver como se não as utilizassem. Pois o mundo, da maneira como está agora, vai passar. Eu quero que vocês estejam livres de preocupações. O homem que não é casado ocupa-se com o trabalho do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o homem casado ocupa-se com as coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a solteira, ocupa-se com o trabalho do Senhor, porque quer se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher que é casada ocupa-se com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto porque quero ajudá-los. Não que eu pretenda limitar a vocês, mas quero que vivam de maneira reta e que se dediquem exclusivamente ao Senhor. Entretanto, se alguém pensa que não está se portando bem com a sua noiva, e sua paixão é tão forte que precisam casar, então casem. Não há pecado nisso. Mas aquele que resolveu no coração que não quer casar com sua noiva, pois está convicto de que não precisa e tem controle de seus próprios desejos, também faz bem. Assim, aquele que se casa com a sua noiva faz bem. E aquele que não se casa faz melhor ainda. A mulher deve se manter casada com o seu marido enquanto ele viver. Mas se seu marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, ela será mais feliz se permanecer viúva. Esta é a minha opinião, e penso que eu também tenho o Espírito de Deus. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.